Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O mês de março está terminando e essa aula está sendo postada no dia 30 de março. Sexta-feira agora será dia 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira, sendo que será uma sexta-feira. Então teremos aqui no nosso canal aula de gramática, sendo que essa aula de hoje é em homenagem ao Dia da Mentira. Que coisa, não é? Homenagear o Dia da Mentira, como se mentira fosse algo de bom, que merecesse homenagem. Pois eu vou começar dizendo que mentira não é necessariamente ruim. Aliás, eu não vou dizer que nunca menti, e se alguém disser isso, vai estar mentindo. Um dos lados positivos da mentira reforça a ideia de que o homem é o único animal racional. Parece meio maluco isso, mas eu vou explicar. Imagino que vocês saibam que a racionalidade do homem está ligada ao fato de o homem ser o único animal que fala. Só que o homem não é o único animal que se comunica. Entre os outros animais, existe uma comunicação muito precária se comparada com a nossa comunicação. A nossa linguagem é muito mais evoluída. Entre outras, nós podemos conversar sobre coisas que estão ausentes, mas os outros animais não. A linguagem das abelhas, por exemplo. Uma abelha faz sinal quando encontra uma fonte de alimento, para que as outras abelhas saibam e possam, por conseguinte, se alimentar. Quando a abelha faz esse sinal, é porque a fonte de alimentação está presente. Enquanto que nós, seres humanos, podemos falar, entre outras, sobre coisas que estão ausentes. Nós podemos conversar sobre um jogo de futebol que não está presente, mas os outros animais não. A linguagem dos outros animais é necessariamente presencial. E um dos aspectos relacionados ao deslocamento da linguagem humana é a chamada mendacidade, que é a possibilidade de se mentir. Quando uma abelha faz o sinal indicando uma fonte de alimentação, é porque a fonte de alimentação está ali presente. Não é para depois as outras abelhas aparecerem lá e a primeira abelha falar 1º de abril. Não, isso nunca vai acontecer. O homem é o único animal que mente. Mendacidade é isso. A possibilidade de a fala humana ser enganosa. E isso é um dos muitos aspectos que mostram o quanto a nossa linguagem é mais desenvolvida. Um desenvolvimento que permitiu ao homem se tornar o único animal racional desse planeta. O que os outros animais têm, que é equivalente à mentira, não é aspecto da linguagem. É o chamado mimetismo, quando um camaleão, por exemplo, muda de cor para não ser percebido e atacar a presa. Bem, e de qualquer maneira, todos nós, seres humanos, em algum momento da vida, nós mentimos. Eu menti muito na minha vida, continuo mentindo até hoje, e se alguém disser que nunca mentiu, está mentindo. Agora nós vamos interpretar uma tira de quadrinhos da série Viver Dói, da desenhista Fabiane Langoni, publicada no jornal Folha de São Paulo. Segue um quadro. No Clube dos Mentirosos, sempre cabe mais um. A única restrição é que suas mentiras nunca tenham sido descobertas. Bem, essa tirinha supõe a existência de um chamado Clube dos Mentirosos, em que a condição para participar seria nunca ter tido uma mentira descoberta. Como nós já dissemos, todos nós mentimos. Então podemos supor que se a restrição fosse contar mentiras, não caberia sempre mais um. Do contrário, toda a população humana do planeta faria parte do clube. Então essa tirinha está dizendo que, embora o fato seja todos nós mentirmos, nem todos têm suas mentiras descobertas, já que todos esses caberiam dentro da casa que representa o Clube dos Mentirosos. Reparem uma coisa, essa casa é de madeira e é um pouco mais alta do que a personagem que não foi aceita. E no primeiro quadrinho temos a nítida impressão de que o interior da casa está cheio.
Então, será verdade que sempre cabe mais um? Então, uma primeira interpretação que nós podemos dar está relacionada à seguinte ideia, de que a fala da personagem que se encontra no interior da casa seja uma mentira. Em outras palavras, isso quer dizer que nesse clube dos mentirosos nem sempre cabe mais um. A impressão que eu tenho é que a personagem disse que sempre cabe mais um com a intenção de convidar aquela outra personagem para fazer parte do clube. Então ela disse que havia aquela restrição de as mentiras nunca terem sido descobertas, porque se deu conta que na verdade não caberia mais um. Então o Clube dos Mentirosos seria uma casa dedicada aos mentirosos e estaria lotada, apesar de alguém de dentro estar dizendo que sempre cabe mais um. Talvez pudéssemos acrescentar que essa restrição de que as mentiras não tenham sido descobertas fosse apenas uma das restrições, já que estamos entendendo essa personagem como uma pessoa mentirosa. Até agora, nós estamos interpretando de acordo com o que a tirinha disse. Mas agora vamos entender uma coisa. Essa tirinha foi publicada no jornal Folha de São Paulo no dia 1º de fevereiro desse ano de 2022. Vamos reconhecer que o que parece chamar a atenção nessa primeira página da edição é a notícia de a Polícia Federal negar que tenha visto o crime do presidente Bolsonaro no caso Covaxin. Apesar disso, um fato que era notícia naquela época era a onda de tragédias ambientais, mais precisamente de tempestades que estavam devastando cidades. Naquele dia em São Paulo, como mostra a foto nessa primeira página, depois de já ter castigado cidades em Minas Gerais e na Bahia. Mas reparem que a foto mostra casas no município Franco da Rocha, no estado de São Paulo, com uma cena de voluntários procurando desaparecidos em meio a um cenário de desabamentos que inclui casas em situação de risco. Casas em situação de risco. Não será uma possível ligação com a tirinha que nós estamos interpretando? Até que ponto o Clube dos Mentirosos resistiria a uma tempestade como essas que estavam castigando as cidades? A tragédia de chuvas que estava ocorrendo naquela época estava confirmando um levantamento que já havia sido feito pelo IBGE no ano de 2018, de que mais de 8 milhões de brasileiros estavam vivendo em casas sujeitas a deslizamento de terras e enchentes. Então podemos entender esse Clube dos Mentirosos como uma casa que podia estar sujeita a tudo isso, ainda mais sendo de madeira, enquanto que as casas que foram castigadas pelas chuvas que apareceram na primeira página eram feitas de tijolo. Será que esses mentirosos do clube teriam tido cuidado de construir a casa em lugar seguro? Dificilmente, já que não tiveram o cuidado de construí-la com espaço suficiente para seus ocupantes. Então, de acordo com a nossa interpretação, esse Clube dos Mentirosos seria uma instituição vulnerável a tempestades que não seriam de água, mas de pessoas que se empenhassem em desmascarar tais mentirosos. Os oponentes aos mentirosos, podemos imaginar. Vamos entender que membros desse Clube dos Mentirosos podiam ser políticos. Nesse caso, a tempestade que atacaria esse clube seria provocada por políticos rivais. E por aí vai. Cada caso é diferente dos demais. Depende de quem for o mentiroso. Então, se nós virmos essa notícia nesse mesmo jornal sobre a tragédia, veremos em destaque uma fala do nosso presidente. Temos recursos para essa emergência. Estão sendo levantadas a profundidade e a extensão do que aconteceu para colaborarmos com os nossos irmãos de São Paulo. Agora vamos nos perguntar, será que essa fala destacada é verdade? É claro que houve quem acreditasse e houve quem não acreditasse. Mas de qualquer maneira, vejam uma fala mais adiante do nosso presidente.
Sabemos que há mortes e lamento tudo o que aconteceu, mas o Estado, o Brasil, vai fazer sua parte. Essa fala o presidente usou para reafirmar sua intenção de reparar os danos provocados pela tragédia, sendo que essa outra fala, que não veio destacada na notícia, pode ser percebida como mentira por fatos já consumados nessa época. O descaso do presidente com as vítimas da Covid, ele foi capaz de agir contra a vacinação das crianças, mais do que isso, a própria compra da vacina Coronavac, alegando que um remédio eficiente seria o chamado kit Covid. Então essa segunda fala já é mentira pelos fatos antecedentes. Então, voltando à tira que nós estamos interpretando, esse clube dos mentirosos pode ser interpretado como a base aliada do presidente Bolsonaro, a base que ele tinha na época, enquanto que uma possível tempestade seria tudo que os rivais políticos, a começar pelo ex-presidente Lula, estavam sendo capazes de fazer para favorecer a derrota de Bolsonaro. Bem, agora vamos pensar no leitor que vai ler essa tirinha. A tendência será ele achar graça, chegando a rir do quanto esse clube dos mentirosos parece existir em algum lugar da política. Políticos que mentem sem serem descobertos. Esse leitor irá refletir até que ponto ele pode confiar, inclusive nos adversários políticos do presidente Bolsonaro. Até que ponto eles são confiáveis? Bem, essa foi a nossa interpretação sobre essa tirinha. É claro que vocês podem interpretar de outra maneira. E se for o caso, vocês podem e até devem nos escrever. Afinal de contas, a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. E para isso é sempre importante saber o que vocês, que são nossos seguidores, pensam. Nós aqui do canal, sobretudo, queremos que vocês confiem na gente. Agora eu não estou mentindo, mas eu não vou dizer que nunca menti na vida. Isso seria a mentira mais deslavada de todos os tempos. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos nosso canal no Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito e nós pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.